E aí, galera do Cagil, aqui é o professor Rui Damasceno, e a gente vai retomar aqui as nossas aulas de literatura, né, com a minha participação. Eu passei uns tempos sumidos aí das nossas aulas porque eu estava adoentado. E por isso também gostaria de pedir perdão aí a vocês pela ausência, né, da minha parte dos conteúdos, que eu sei, modesta parte, ajuda aí muito a desenvoltura do conteúdo e da reflexão de vocês no processo de aprendizagem aí das linguagens artísticas, principalmente no que diz respeito à nossa querida literatura, beleza? Mas vamos deixar de lamentar e vamos passar para frente, né? Quero assumir um compromisso com vocês aí de até de colocar em dia aí, fazer mais algumas aulas para ir lançando, para ir repondo essas semanas que eu não pude gravar, beleza? Então, gente boa, vamos deixar de muita conversa e vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha aí, galera, a aula de hoje, ainda na segunda geração modernista, essa aula que estou gravando para vocês, eu vou fazer uma associação temática, né, da segunda geração modernista em dois momentos. Aula 1, a gente vai fazer uma análise sociofilosófica e as correlações contextuais da segunda geração modernista quanto à parte das produções literárias, abordando a situação do sertanejo, do sertão, da seca, do homem do campo, do interiorano. E na sequência, nós vamos fazer aí uma abordagem, né, da segunda geração modernista e eu vou fazer uma análise para vocês de Capitães de Areia, beleza? Fazendo associações que vocês podem aproveitar muito bem para qualquer tema de redação aí ou para muitos temas de redações que aparecerem, para muitos temas de redação que aparecerem para vocês, beleza? Então, galera, vamos começar a nossa aula? É isso aí. Como eu estava falando para vocês agora mesmo, eu quero mostrar para vocês um pouco de que a segunda geração modernista ela se apropria de uma demanda existencial que favorece, que inspira o lirismo ou serve de inspiração, né, para as produções literárias. Eu dividi em dois grupos. Numa das nossas primeiras aulas eu fiz uma análise uma análise mais relacionada à sociologia, à filosofia, ao contexto sociofilosófico das produções de Carlos Drummond de Andrade. Só se dar uma voltada aí, procurar as aulas passadas, né? Talvez uma das minhas últimas aulas antes de eu adoecer. Hoje, nós vamos fazer uma análise mais aprofundada das obras, do porquê das obras da segunda geração terem uma dimensão altamente regionalista que aborda principalmente as questões do homem interiorano, suas lutas, suas dores, né, e suas relações com a estrutura social, política e econômica. Na aula da semana que vem, vocês vão receber, ou ainda essa semana, vocês vão receber uma análise dos romances urbanos, beleza? Com essa contextualização sociofilosófica, aproveitando que nós ainda estamos na semana modernista aí, né? Na segunda geração modernista, tá bom? Então vamos lá, galera. Na aula de hoje nós vamos pensar o contexto urbano, o contexto rural da segunda geração modernista. O contexto socioeconômico, o contexto político, o contexto histórico, né, dessa segunda geração modernista e por que ela aborda, ou quais são as motivações, ou o que a gente pode extrair sociologicamente dessas interações do modernismo de segunda geração no contexto sertanejo, urbano, rural, né, de forma mais genérica. Gente boa, é o seguinte, a gente tem aí dois grandes clássicos para iniciar nossa reflexão. Raquel de Queiroz com o 15 e Graciliano Ramos com Vidas Secas. Essas duas obras têm muitos elementos em comum, né? A saga dos retirantes, a saga daqueles que procuram sobreviver a partir de um problema natural, mas que podia ser resolvido com ordem estrutural e política. Há aí uma série de questões econômicas, sociais, políticas, gerenciais para serem avaliadas, para serem administradas segundo aquilo que vocês vão analisar aqui na nossa aula de hoje. Beleza? Bom, é o seguinte, contexto histórico, década de 30, década de 40, onde essas obras estão sendo produzidas. Essas obras são uma produção literária que coloca-se a serviço de uma análise crítica da realidade. Se vocês forem lembrar das aulas da professora Patrícia, vocês vão perceber que existe aí
uma linguagem que a gente vai chamar na literatura de neorrealismo, tá? O neonaturalismo, porque é uma perspectiva a priorística de tentar retratar com o máximo de detalhes essa relação existencial da própria natureza do ser humano enquanto um agente de sobrevivência, enquanto um ser que luta pela sua sobrevivência. Não por menos, a obra vai retratar, apesar de fictícia, elementos da realidade destas épocas, né, do início, das primeiras décadas, da primeira metade do século XX, tá bom? Então, o quadro social, econômico, político no qual o Brasil está inserido nesse período entre as primeiras décadas do século XX exigia dos artistas uma postura diante dessa realidade que estava dada, né? Estava posta. Assim, surgem obras com essa característica modernista de um alto conteúdo crítico, de uma alta reflexão crítica, apesar de, no discurso, essa reflexão não aparecer. Né? No discurso não há, os políticos são isso e por isso eles devem ser, não há uma crítica direta, objetiva, mas a crítica é a própria história. Como uma história como essa poderia estar acontecendo num país como o Brasil? Né? O Brasil da primeira metade do século XX. Será que a época em que a injustiça, a desigualdade social é permitida? Lembrando, outro detalhe é que as vozes destacadas nessas obras, né, Grande Sertão Veredas, o 15, Vidas Secas, né, obras de caráter, Morte e Vida Severina, obras de caráter mais regionalista, elas dão voz a uma parcela da população, a um grupo, a um extrato social que é escanteado, que é deixado de fora, que é colocado à margem. E aí entra uma grande característica do modernismo, né, de todo o modernismo, que é de dar voz ao marginalizado, colocar no centro aquilo que está na margem, ou então fazer o centro olhar para a margem e perceber a relevância daquela margem para a sociedade de forma geral. Por isso, os conteúdos modernistas são sempre críticos, são sempre excêntricos, são sempre impactantes e fortes. Às vezes com estilos diferentes, como é o caso do que a gente vai analisar agora, bem diferente da poesia produzida por Mário de Andrade, bem diferente da literatura produzida por Oswald de Andrade, bem diferente do estilo, né, pintado, expresso, né, com Tarsila do Amaral, com Anita Malfatti. A gente vai ver no 15, em Vidas Secas, a gente vai ver com as obras, né, de Cândido Portinari, né, uma linguagem plástica, uma linguagem literária diferente, que expõe uma espécie de dor, né, a partir de fragmentação ou de fragmentos da realidade. Composições de tipos ideais, de contextos, né, lugares, situação, e de pessoas, personagens típicas desse contexto de sofrimento. Tá? Então, essa geração modernista, né, e principalmente essa que a gente está chamando aqui de regionalismo rural, né, dessa galera que trabalha que tenta expor, criar uma figura, um quadro, um frame, né, das situações do interiorano no período de seca, nos períodos de seca, né, na primeira parte ou na primeira metade do século XX, nas primeiras décadas do século XX. Por isso, a realidade vai ser exposta, como dizem os jornais sensacionalistas, nua e cruamente. Beleza? Então vamos aprofundar nossa discussão. Para a gente pensar um pouco o que seria esse modernismo, tá? O que seria essa segunda geração moderna, eu começo trazendo uma reflexão aqui para vocês sobre como a prosa está refletindo a existência social, a organização do homem em busca desse social. Como é que o homem age em busca desse social? Na primeira oração desse título, né, do título desse slide, você vai observar que está escrito aí, ó, quando a prosa reflete a existência social. Porque na primeira aula sobre o modernismo, eu expliquei para vocês, na segunda geração, que o modernismo ele tem uma peculiaridade. Ele traz à tona sentimentos existencialistas, mas sentimentos que a gente pode colocar em duas ordens de existencialismo. Um existencialismo individual, introspectivo, tá? E um individualismo, um existencialismo mais coletivo. No introspectivo, você pensa ali mais Carlos Drummond de Andrade,
Mas no coletivo, você pode aí pensar o 15, Vidas Secas, Morte e Vida Severina, essas obras que trazem uma reflexão mais angustiante da existência coletiva, pensando personagens que não são individualizados, mas que podem ser encontrados em qualquer época neste período, em qualquer lugar daquele período, ou que pode fomentar a nossa reflexão sobre o imaginário social daquela época. Então a gente consegue identificar quem são os fabianos, quem é o menino mais novo, quem é o menino mais velho, né? Você consegue identificar quem é o coronel, você consegue identificar quem é o retirante, né, nessas obras, porque essas são figuras clássicas desse período. Por que é uma existência social? Porque reflete demandas do coletivo. Por que a gente vai lidar com essa coisa da organização do homem em busca desse social? Porque os retirantes ou aqueles sofredores do período da seca nada mais estavam fazendo do que procurando um lugar no qual eles pudessem conviver, socializar, viver de maneira digna. Então essas obras vão colocar em xeque, vão expor o quanto a dignidade humana foi atacada nesses períodos, tá bom? O quanto a gente vai ter uma perspectiva moralizante, né? Ou apontando a imoralidade social, o descaso da coletividade, da classe política, ou, como eu vou chamar aqui nesse vídeo, da classe gerencial do nosso país em relação a esses miseráveis. Então vamos lá, galera. Na aula aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês um fragmento do 15, que diz assim: lá se tinha ficado Josias na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai, ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome. Não precisava mais chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida para cair, logo depois, no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Esse fragmento expressa exatamente o que a morte espreita, né? Como a morte espreita esses retirantes. Como a morte nas cenas típicas das aves de rapina, né? Dos filmes desérticos, ficam à espreita dos seres moribundos, prestes a sucumbir diante das necessidades materiais, sociais, econômicas e, obviamente, humanas. Josias ficou para trás, foi enterrado pelo pai, debaixo de uma cruz à beira da estrada. Para quem é nordestino, essa cena é muito típica. Nós que viajamos, né, pelos interiores dos nossos estados, conhecemos muito bem, à beira do caminho, essa simbologia do cemitério improvisado, da cova pueril, né, da cova de estrada. Na época dos retirantes, isso era extremamente comum. Viagens de uma cidade para outra duravam dias, né? Quando se ia em busca do Sudeste, durava até meses para poder se chegar a esses lugares. Então, havia um processo de retirância, uma espécie de nomadismo, de neonomadismo, né, sobre as famílias nordestinas. E a morte era sempre essa antagônica companheira de viagem dessas pessoas. Assim como no 15, assim como em Vidas Secas, Vidas Secas representado ali pela dor e a angústia de baleia, que parece mais humano do que todo o resto, né? Nós temos aqui no lado de cá, nesse fragmento de texto do 15, a dor de Josias, a dor do pai de Josias, né? A sombra da cruz, a cova, a morte, segundo o próprio texto, inevitável e comum a essa época. Vocês podem pesquisar depois, a nível de enriquecimento, as imagens desse período do Brasil. Né? A seca brasileira matou tanta gente que parecia que tinha gente em campo de concentração, jogadas, né? Como o campo de concentração da Alemanha nazista mesmo, jogadas ali à morte, esquecidas à beira do caminho. Tá? Então é nesse sentido, gente, que existe aí, que eu posso oferecer para vocês essa perspectiva do que seria um existencialismo coletivo. A ideia do existencialismo social ou existencialismo coletivo é essencialmente a mesma do existencialismo clássico, que pensa as angústias do indivíduo frente às coisas da vida, né?
Aqui esse indivíduo ele é coletivizado, ele é estereotipado, é colocado como um tipo social. Então, o Josias que morre, o pai que enterra, é um tipo social que é identificável facilmente, né, em várias outras famílias, com várias outras pessoas que viveram esse período tenso da história da economia, né, do povo nordestino, do povo brasileiro, que até então era extremamente esquecido. Para vocês entenderem melhor o que eu quero mostrar, essas obras, elas atacam ou elas saltam no seu naturalismo, no seu realismo, a partir desses elementos que são estritamente sociológicos. A seca, né, que é uma demanda socioeconômica, apesar de ser um fenômeno natural, ela é administrada pela classe política ou pela classe gerencial, né, como sendo econômica. Ela pode ser resolvida de maneira tecnológica, econômica, principalmente nos dias de hoje. Não era muito diferente naquela época. Havia o que se fazer. Né? Nós temos países que desde sempre estiveram aí à espreita da seca, mas não de maneira tão violenta e esquecida como foi o caso aí das primeiras décadas do século XX. Na verdade, até mesmo durante todo o século XX, né? Principalmente ali até a década de 80, né? As coisas na década de 90 melhoraram friamente, né? E depois aí nos anos 2000 é que o problema da seca no Nordeste foi amenizado, né? Mas a seca ela desperta esse viés sociológico, né? Porque é como se o Marcel Mauss estivesse analisando essa ideia de seca e visse a seca como um fato social total, porque abrange todas as esferas da sociedade e envolve todos os sujeitos, né, direta ou indiretamente nesse fenômeno chamado seca. A seca desperta a religiosidade como fonte de esperança e manutenção, né? Estímulo a continuar a caminhada, a pagar uma promessa ou ao se direcionar à sua entidade, ao seu santo de devoção. O homem que passa pela seca encontra inspiração para lutar um pouco mais a partir desse espectro e sob essa dimensão da religiosidade, demonstrando aí a sua importância. A seca está relacionada diretamente com os aspectos econômicos, como a gente acabou de falar. A economia ela funciona e ela é gerida pela classe política e pelas ações políticas de um povo, de um grupo ou da elite política, como é o caso dessa época em que a gente está vivendo ali o coronelismo, o tenentismo, os herdeiros das capitanias hereditárias, o poder baseado no patrimônio, né, baseado na detenção de terras herdadas, né, diga-se de passagem. Uma outra coisa muito importante nesse tipo de obra é a indigência destacada. São os sujeitos apagados de suas memórias. Nessas obras, na verdade, a gente vai ter aí a presença marcante do ausente, né? O ausente presente, o ser indigenciado. Né? O nordestino sofredor da seca, ele se transformava um ninguém. Né? Um João ninguém, um Zé ninguém, né? Uma mulher ou mulheres com a vida de Maria, uma reprodução. Não sei se vocês conhecem o curta-metragem Vida de Maria, depois procurem, vocês vão entender também esse mesmo cenário, esse mesmo contexto, né? Que é a ideia da subexistencialidade, né? De determinados personagens da história do mundo, da história do Brasil, da história do Nordeste, pessoas indigenciadas, ou seja, que foram desprovidas de sua identidade humana, foram deslocadas da sua identidade humana. A gente vai refletir um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente. Então, a morte no modernismo de segunda geração é um elemento criativo, é um elemento criador, é um elemento sempre presente, demarcando aí essa coisa do existencialismo coletivo. Beleza, gente boa? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, manda perguntinhas para mim aí nos chats da vida, tá bom? Que a gente tenta responder para clarear alguma dúvida que por acaso fique. Bom, resumindo esse slide, o que eu quero dizer para vocês Morte e Vida Severina, Vidas Secas, o 15, né? Grande Sertão Veredas, essas obras, elas se identificam com personagens clássicos, né? Tipos ideais de pessoas, né? De personagens sociais, caracteres sociais, tanto no espectro do contexto do lugar,
né, o típico fenômeno da seca e suas típicas consequências sobre os seus típicos personagens. E envolve essa análise sociológica aí, esse realismo trágico que inspira a produção artística a expor o que aconteceu. Uma vez, né, que isso tudo era sempre omissado, sempre escondido, né, das vias públicas. Isso não interessava a sempre populista política brasileira, né? O que importava mesmo era voto e dinheiro. Né? Nesse período a gente está vivendo aí a decadência da política do café com leite, mas ainda é a vigência da política do café com leite. Ou seja, os polos rurais acabam, no Sudeste, acabam ganhando primazia, enquanto a situação do Nordeste passa a ser esquecida, e aí a gente tem a seca, a economia, né, crise econômica, crise política, ou esquecimento político, ou sucateamento político do cuidado da dignidade humana nessa região do país, a indigência dos seres e, por fim, a morte desses indigentes como sendo sempre uma companheira nesse processo de luta pela sobrevivência, né, que é uma demanda natural dos seres humanos. Bom, aqui a gente vai perceber o seguinte, nós temos alguns elementos que eu destaquei aqui para vocês nesse próximo slide. Primeiro, a gente está lidando com um novo tipo de exclusão. Essa é uma exclusão sistêmica, ela não é uma exclusão como a do bullying, que escolhe um personagem específico, um indivíduo específico que sofre aquele ataque, mas é uma exclusão por quebra dos laços comunitários. Nessa expressão, fica mais evidente a grave crise social e de cidadania. Senhoras e senhores, para você que pensa que literatura é só um texto vazio e fora da história, repense esse valor, repense esse conceito. O que eu estou dizendo para você é que, a partir da análise de obras como essas que estão em questão nessa minha aula e na segunda geração modernista, eu tenho certeza que na aula da professora Patrícia, na aula da professora Rayara, vocês vão perceber que a literatura é uma espécie de retrato artístico, uma pintura artística de um contexto, de uma época. Talvez ela não sirva como evidência empírica do fenômeno, mas com certeza essa literatura e essa que nós estamos analisando, ela é reflexo de uma reflexão empírica. As pessoas vivenciaram. Né? Raquel de Queiroz vivenciou a seca. Se você for pesquisar a bibliografia dela e pesquisar a biografia dela, você vai perceber que ela esteve nesse contexto. Os personagens de sua obra, muito provavelmente, podem ser personagens reais associados à sua própria história de vida. Aqui nós temos, então, uma grave afronta aos direitos cidadãos. O homem é furtado de sua identidade social, de seu capital social. A gente vai se aprofundar mais na frente nisso. E não existe cidadania sem coletividade, sem participação coletiva. Então, quando a sociedade está em crise ou os sujeitos sociais são desprovidos dos direitos sociais, o que nós temos é uma crise grave de cidadania. Sem cidadania, né, o sujeito acaba sendo excluído dos processos de socialização. Quando um sujeito é excluído do processo de socialização, porque ele não tem comida, porque ele não tem moradia, porque ele não tem educação, porque ele não tem lazer, né? Ele está sendo desprovido da sua identidade coletiva, da sua identidade social, que já é consenso desde muito tempo, que faz parte da essência do ser humano, a coletividade. O ser humano é um ser social, porém, precisa, para viver essa existência social, de certos direitos inalienáveis. Porém, nessa obra a gente vê que há claramente uma alienação, uma desapropriação da identidade dos sujeitos humanos. Eles são expropriados da sua dignidade social, né? Independente de quem são, do que sabem ler, do que sabem escrever, dos outros elementos que foram sendo furtados. Tá? Então, ele é um excluído dos laços comunitários. Todos esses personagens que a gente vê, tanto no 15 quanto em Vidas Secas, e mesmo em Morte e Vida Severina, são excluídos do processo de socialização. Né? Quando você percebe isso quando você começa a perceber o encontro desses personagens, né, mais pobres, mais empobrecidos, menos dotados,
né, do acesso à dignidade que lhes é devida, com pessoas da elite, coronéis, né, funcionários do alto escalão do governo, né, donos de fazenda. Essas pessoas são subtratadas, sublocadas, literalmente, subcolocadas, né, são tratadas abaixo da dignidade necessária aos vínculos sociais. Por isso, a outra palavra que eu uso aqui para a gente pensar é o conceito de desadaptação. Bom, o que é a desadaptação? É o óbvio. A desadaptação é quando o contexto do progresso econômico social gera degradação do trabalho, gera degradação das relações econômicas e sociais para as famílias mais simples e menos capacitadas de acordo com o sistema de progresso econômico que está acontecendo. Exemplo, o que a gente está vendo. A sociedade ela pode evoluir no combate à seca, mas não atender aqueles que são atacados diretamente pela seca. A sociedade contemporânea, por exemplo, ela tem altos níveis de tecnologia, progresso social, econômico. Você tem aí as fintechs, por exemplo, as tecnologias financeiras, né, ou a financial technology, que não me deixam mentir. Há um avanço tecnológico muito grande. São Paulo, por exemplo, é um polo, né, do crescimento tecnológico no país. Em contrapartida, lá em São Paulo, só na capital, né, só no centro ali da cidade de São Paulo, né, nas imediações do centro da cidade de São Paulo, estima-se que haja mais de 30 mil moradores de rua, desadaptados ao sistema social, econômico, profissional, educacional, de lazer, né, que a sociedade hoje oferece a partir da tecnologia. Então, esse conceito de desadaptação, ele é social, ele é econômico, ele traz exatamente essa ideia dos indigentes. Quem são os desadaptados? São os indigentes sociais, os indigentes de identidade coletiva, os desapropriados. Essa indigência leva aí a gente a esse terceiro ponto que eu coloco aqui nesse slide, é a crescente deteriorização ou deterioração da identidade dos seres humanos. Uma desorganização, né, das relações pessoais, onde esse sujeito ele é desprovido de família, escola, trabalho, vizinhança, né, ele se torna um ser ao ermo, né, um ser aí, mas não de uma perspectiva muito filosófica, mas de uma perspectiva muito pragmática, muito cruel, muito prática. É jogado a famosa expressão nordestina, jogada ao Deus dará, né? Tá com a sorte entregue, foi entregue à própria sorte, né? Então ele é desapropriado da figura de ser gente. Então ele perde a identidade, ele perde a dignidade, ele perde a chance de ser tratado em sua morte até como um memorial, né? Ele é tratado apenas como uma massa a ser esquecida. Duro, né, gente? Duro. Bom, essas obras, então, obviamente, elas nos fazem pensar num contexto muito importante. Na década final da década de 20, início da década de 30, nós temos a crise de 29 nos Estados Unidos, que é muito estudada, muito conhecida no mundo afora. Mas o pós-guerra, ele empobrece o mundo de uma maneira muito violenta. No Brasil, além do pós-guerra, né, que de alguma maneira afeta a macroeconomia e acaba afetando a economia interna, e vocês vão ver isso quando vocês estudam o contexto do modernismo, as crises, né, dos plantadores de café do Brasil, que não tinham como ficar exportando muito, porque os países lá fora estavam em crise econômica, né, e era uma luta muito grande, acaba afetando todo um processo produtivo no nosso país também. E aí, a miséria, né, que a gente tem, a miséria que a gente enfrenta nesse momento, ela é uma miséria que vai para além da quebra da Bolsa de 1929. No Brasil, é como se a Bolsa nunca tivesse nem sido construída, principalmente nesses espaços. O Brasil, né, de Vidas Secas, o Brasil de o 15, é um Brasil em anomia social, conceito durkheimiano. A percepção de anomia social ela é tão forte, gente, que ela é utilizada até hoje por qualquer sociólogo que se preze. Então, aqui a gente tem a exposição de um efeito dominó. A situação anômica do nosso país, ela, no contexto da produção dessas obras, ela não permitia a organização, a coesão social, uma solidariedade, como Durkheim aponta,
nem mecânica nem orgânica, porque está numa situação de anomia social. Então, não existe um modelo de solidariedade funcionando, não existe um modelo de coesão social funcionando. O que é que vai acontecer? Obviamente, é uma desintegração dos vínculos sociais, há uma desintegração e um desinteresse na manutenção da vida dessas pessoas. Então, todo mundo acaba sendo um pouco que descartável por causa do processo de anomia social. As pessoas em situação de extrema pobreza, as pessoas em situação de extrema miséria, né, que são tratadas nessa obra, são vítimas de um fenômeno natural, mas que é mal administrado, né, gerando um segundo fenômeno, que é o fenômeno sociopolítico. Né? A crise econômica ela é originária nos fenômenos naturais. Porém, a classe gerencial administrando mal as estruturas sociais e econômicas, né, geram um caos generalizado na estrutura da nossa sociedade. E aí esses homens e mulheres são esquecidos, gerando aí a conexão com o segundo elemento conceitual da sociologia de George Simmel, que é a atitude blasé, que é quando nós, que estamos bem, ignoramos aqueles que sofrem, que padecem, né? Não notamos a existência do menos favorecido, ignoramos a existência do menos favorecido, até fortalecemos as estruturas de distanciamento social. Né? A gente participa da desintegração social desse sujeito, o que nos leva ao terceiro conceito, que é o conceito de identidade fragmentada, de Stuart Hall, né? Que é um sociólogo, um analista social, deveras importante, principalmente analisando como os processos colonizatórios, neocolonizatórios e pós-colonizatórios, né, os processos de independência, eles foram pseudos processos de independência nas estruturas onde houve uma colonização muito severa, né, com os nativos, com os negros, né, com os escravos, com os índios, os povos nativos, né, ocupantes das terras agora colonizadas ou estratificados da sua própria terra para outras terras, como é o caso principalmente dos povos africanos. E aí a gente vê a ideia de pobreza relativa do Peter Townsend. O que é a pobreza relativa? É aquela pobreza que é relativizada pelos sujeitos, né, do poder. Como se alguém dissesse assim, basta dá-los um prato de comida, né? Basta providenciar um Bolsa Família, basta providenciar alguma assistência imediata. Mas só que esses sujeitos, eles são relativizados na sua existência. É como se a gente estivesse usando também o conceito de capital social de Pierre Bourdieu, né, que Pierre Bourdieu desenvolve em sua sociologia. Na pobreza relativa, o sujeito é desapropriado de viver uma vida semelhante à de outros, semelhante no que diz respeito a necessidades materiais básicas, a necessidades relacionais básicas. Então, em pobreza relativa, o direito de lazer é relativizado, o direito, né, a moradia é relativizado, a educação é relativizada, porque essas pessoas bastam ter um prato de comida, elas já estariam satisfeitas, por exemplo. Só que esses sujeitos são expropriados, como a gente já meditou nos slides anteriores, já refletiu nos slides anteriores. A pobreza relativa é para denunciar ou para mostrar um fenômeno sociológico que exclui a pessoa da sua capacidade de se vincular ao grupo, né? De ter áreas de contato, pontos de contato que lhe inserem dentro de um grupo, tá bom? Então a pobreza relativa, ela, assim como a fragmentação da identidade, a atitude blasé, né, estão diretamente relacionadas ao conceito de anomia social. E essa anomia, ela é social porque ela ataca todas essas áreas, ou ela é um fenômeno subsequente a todos esses fenômenos que a gente tem analisado até então. Por isso, eu trago para vocês, mais uma vez, né, a importância de você pensar aqui nas obras do Cândido Portinari, que está ali exatamente refletindo sobre esse mesmo período, né, sobre essa mesma angústia. A gente já viu isso em outra aula minha, estou trazendo aqui só para você relembrar, né, como está associado essa desapropriação. Olha, esse traço expressionista do Portinari nessa obra, né, esse resgate expressionista nessa obra do Portinari, ele casa muito com a ideia da fragmentação da identidade, os rostos são deturpados, a imagem do corpo é deturpada, a dor não é encarada de frente, ninguém, né, a não ser um menino que parece até cego está de frente para a tela, né, está olhando para o público, a desolação é muito forte, a dor é muito forte.
né? Há uma perturbação almática, intensa, claramente, né, pelos raquíticos outros meninos que estão aí. Esse aí, muito provavelmente, né, é o Josias, né? É a Pietá nordestina, né? É a mulher com seu filho morto. Aquele é o pai que vai deixar a criança morta na beira da estrada à sombra de uma cruz de paus. Não é qualquer tipo de cruz, não é qualquer tipo de pau, porque é o filho de alguém, mas é alguém sem identidade, é alguém indigenciado, é uma família de indigentes. Mais que retirantes, esse povo era indigenciado, desapropriado da sua identidade social. Forte, né, gente? Eu trago para vocês aqui uma informação que vocês podem utilizar, é sobre a Comissão Mundial a respeito do desenvolvimento social de Copenhague, né? Essa conferência foi realizada em 1995 e ela traz um conceito de pobreza absoluta, né? Condição caracterizada por uma privação severa de necessidades humanas básicas, incluindo comida, saúde, habitação, educação, informação e lazer. Quando alguém é desapropriado desses elementos, ela se encontra num nível de miséria que é chamado de pobreza absoluta, segundo a Conferência sobre o Desenvolvimento Social de Copenhague, em 1995. Então, nós tínhamos um Brasil com pessoas, uma parcela relevante da população, vivendo em condição subhumana, né, em pobreza absoluta. Que expressão terrível, gente. Pobreza absoluta. Meu Deus, que coisa terrível. Chocante. Para terminar nossa aula um pouco mais leve, trago para vocês aí o conceito de virtude e fortuna de Nicolau Maquiavel, autor dessa obra chamada O Príncipe, cujo o objetivo maior é ensinar o governante a se manter no poder. Cartilha que eu entendo que a política brasileira utiliza-se muito bem, né, com seu populismo, né, com seu velho e bom coronelismo, com sua teocracia fajuta, né, ou com sua tentativa de usar o Estado para invadir a esfera privada de uma parte da população em nome da manutenção do seu próprio contexto eleitoral, para não usar a expressão curral eleitoral. Tá? A ideia de virtude e fortuna é bem simples. Virtude vem da palavra, do sentimento grego, né, de busca pela perfeição, pela honra, pela qualidade, né, pela busca daquilo que é bem, né, da busca daquilo que é bom da existência. Só que Nicolau Maquiavel faz uma adaptação desse termo e ele vai usar a virtude como sendo a habilidade do governante de conseguir entender a hora de ser bom ou de ser mal. O governante tem que sempre aparecer para o povo como a resposta, né? Como o salvador, né? Como aquele que busca a solução, independente de qualquer contexto. E se precisar ser mal, ele deve ser mal, né? Sem ter o pudor como o pudor do povo. Então, a função dele é ter uma moral acima da moral do povo, uma moral acima da moral da plebe. Ele é o governante. Por isso mesmo, na habilidade de ser bom ou ser mal, ele é mais afortunado quanto mais ele sabe aplicar isso. Quanto mais ele aplica a virtude, mais afortunado esse governante é. O que é a fortuna, segundo Nicolau Maquiavel? Trata-se de saber usar o acaso a seu favor, todos os fenômenos a seu favor, inclusive os fenômenos naturais, avalanches, rupturas de barragens, né, coronavírus, a seca, como é o caso do que nós estamos analisando, para construir um discurso que fortaleça a imagem do governante. Então, isso de fato é notório nos nossos processos políticos, eleitorais e gerenciais aqui no Brasil. Então, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que a classe gerencial brasileira é muito semelhante, segue muito de perto a cartilha de Nicolau Maquiavel nesse sentido. A indústria da seca, ela é um grande exemplo disso, né? De virtude e fortuna, tudo associado ao mesmo tempo. Né? Que o diga a transposição do Rio de São Francisco, que reza a lenda, começa seu projeto ainda na época de Dom Pedro, né? Dom Pedro I. Né? Então, eu queria apresentar para vocês essas reflexões e termino deixando a dica de um filme muito legal, muito massa, apesar de ser um contexto, uma mentalidade
né, um imaginário social norte-americano, há muitos elementos que a gente pode associar às obras que a gente acabou de analisar no filme Rango, né? Um filme sensacional para a gente pensar aí essas questões associadas à seca, à classe gerencial, os problemas políticos e as necessidades dos seres humanos de uma maneira mais leve, né, de uma maneira mais descontraída, menos tensa do que na obra de Cândido Portinari, de Raquel de Queiroz, de Graciliano Ramos, né, de obras como Grande Sertão Veredas ou Morte e Vida Severina, que são histórias que marcam muito a história do povo nordestino. Eu, particularmente, quando dou essa aula, fico muito mexido, porque eu ando muito pelo sertão. E eu vou dizer uma coisa para você. É muito difícil ver a dor e o sofrimento de quem não tem água para beber, que não tem comida para comer, né? Que não tem um teto no qual se abrigar, no qual pode se desenvolver uma vida digna, sem educação, esquecidos ao redor. Meu amigo, é tenso, viu, gente? Vamos passar adiante que essa aula tá bom de acabar, tá muito tensa. Vamos nessa, galera. É o seguinte, gente boa. Revise nossas aulas. Aqui a gente está falando sobre o modernismo regionalista com foco nas demandas sociais do mundo rural. Próximo vídeo meu é nas demandas do regionalismo mais urbano. A gente vai analisar Jorge Amado e Capitães de Areia. Tá bom? A gente viu aqui um aporte, né, exemplificando o contexto social, filosófico, sociológico de O 15 de Vidas Secas, como demonstração do que é a anomia social, esse existencialismo coletivo no Brasil ignorado. Né? Essa expressão aí é muito importante para você, porque carrega sintetizado, né, os conceitos dos conceitos sociológicos que a gente analisou um pouco mais atrás, né, de Durkheim, de George Simmel, de Peter Townsend, tá certo? A saber, anomia social, atitude blasé, pobreza relativa e o de Stuart Hall, né, identidade fragmentada, tá bom? A gente viu que a dor e o realismo, né, do regionalismo do contexto de seca da primeira metade do século XX é usado como matéria-prima no realismo sociofilosófico, porém artístico, né, dos nossos autores da segunda geração modernista. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima. Valeu, galera. Não esquece, hein? Não perde a fé, não perde a esperança, não perde o foco, tá? Dentre todas essas três, é muito importante saber que ainda há esperança para nós. Que Deus abençoe a todos vocês, sempre com fé, né, que o nosso Criador há de nos socorrer no momento devido. Um grande abraço para vocês, galera. Até a próxima.